Bom dia, meu bom dia, alunos do quinto ano. Que tudo esteja na santa paz de Deus, né? Aqui estou mais uma vez, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e agradecendo também a Ele pela minha saúde, né? A gente sem saúde não somos nada. A nossa disciplina hoje é de redação. É uma revisão que eu irei fazer junto com vocês sobre a entrevista. Vamos ver primeiramente o que seja a entrevista. A entrevista tem como função conduzir uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas. Muitas vezes a gente sai atrás de emprego, né? Que chega um momento que a gente precisa, né? Vai passar o resto da vida sendo sustentada pelos pais. E chega um momento que a gente precisa sair, leva o currículo para as empresas, e aí esse currículo é aprovado, nós somos chamados e passamos por essa entrevista. Então, a entrevista é uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas. São perguntas, as perguntas são elaboradas pelo entrevistador, pela pessoa que me chamou para trabalhar na sua empresa, de modo a obter as informações necessárias por parte do entrevistado, que pode ser, essa entrevista pode acontecer com mais de uma pessoa, certo? Com várias pessoas ao mesmo tempo. No caso, eu me sento aqui e ao meu redor eu tenho 5 a 6 candidatos. E aí eu vou perguntando a mesma pergunta a cada um, certo? Num clima de harmonia, né? Claro. Aí vamos ver o gênero da entrevista. Entrevistas costumam circular em jornais, revistas, nos livros também do aluno tem uma entrevista com o escritor Ziraldo. E em sites também, a gente encontra as entrevistas em jornais, revista, sites e livros. Uma entrevista publicada em jornais e revista. As entrevistas podem ser publicadas em jornais e revista. Possivelmente foi feita oralmente e depois foi transcrita para publicação. Então, a entrevista foi feita oralmente, tem alguém gravando aquela entrevista, depois ela é digitada e aí vai para publicação. Em uma entrevista assistida pela televisão, ou acompanhada pelo rádio, a voz do próprio entrevistado pode ser ouvida. Aqui ele fala, quando uma entrevista é assistida pela televisão ou pelo rádio, a gente escuta a voz do entrevistado. A produção de entrevista revela o cotidiano de pessoas, famosos, o trabalho de profissionais, a importância de determinados assuntos com base em uma opinião especializada. Olha aí, a produção de entrevista revela o cotidiano de pessoas famosas que a gente vê na televisão, o trabalho de profissionais, a importância de determinados assuntos com base em uma opinião especializada, evidencia o sucesso de personagens e de programas de televisão, presta homenagens por trabalhos realizados e prêmios recebidos, entre outras entrevistas, certo? Então, é importante as entrevistas, é importante que a gente leia também para saber como essa pessoa se desenvolveu em seu trabalho, em suas pesquisas e aí vai, né? E aqui eu tenho a estrutura de uma entrevista. Título: resume o tema da entrevista, a informação principal do texto. O assunto vem lá em cima, o título. Eu aqui tenho, no livro de vocês, eu tenho uma entrevista com o Ziraldo que eu vou mostrar para vocês. Subtítulo:
Sintetiza as ideias que serão apresentadas na entrevista. Nem sempre numa entrevista tem esse subtítulo. Título: texto introdutivo. Introduz informações a respeito do entrevistado e do assunto que será tratado na entrevista. Então, esse texto introdutivo é as informações que a gente vai receber do entrevistado. Perguntas e respostas é a conversa relatada em texto escrito. As perguntas obedecem a uma sequência que está relacionada ao objetivo da entrevista e ao público-alvo que vai lê-la. Então, perguntas e respostas são nas sequências que a gente possa entender, certo? E tendo o objetivo de alcançar o público, o alvo, né? Que somos nós que vamos ler essa entrevista. No livro de vocês, na página 58, tem uma entrevista com o autor Ziraldo, que eu vou passar para vocês mais uma vez essa sequência aqui, essa estrutura da entrevista. Aí tem título: Entrevista com Ziraldo. Texto introdutivo: Entrevista a Crescer, que é a revista. Ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o Menino Maluquinho. A data dessa entrevista: 7/10/2015, às 22 horas. A entrevistadora: Mariana Vidagal. As perguntas: primeira pergunta, a revista Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? E o entrevistador responde: desde pequeno sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas eu me vejo sempre desenhando. Aí temos a foto do Ziraldo, a resposta que eu acabei de ler e de onde foi tirada essa entrevista. Foi tirada do site revistacrescerglobo.com, certo? Então é importante que vocês leiam de novo toda a estrutura, porque o que é uma entrevista, e mais tarde vocês irão receber a agenda. É uma entrevista em PDF que vocês irão copiar e responder, certo? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até a nossa próxima aula.